teremos aqui culto da saudade, ok? Teremos também o evangelismo aqui, nessas regiões próximas da igreja. Então, conto com a ajuda de todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos para as ruas, amém? Vamos para as ruas. As pessoas têm facilidade de ir para a rua em tempo de eleição, quando o time do coração é campeão, mas não tem coragem de pegar um panfleto e de porta em porta dizer: Jesus te ama. Então, eu conto com a ajuda dos irmãos. Precisamos fazer alguma coisa para o reino de Deus. Precisamos fazer a nossa parte como igreja. Amém ou amém? Os irmãos devem estar esperando que os ar-condicionados tomaram o lourinho, desapareceram, mas é bênção. Diga comigo assim: é bênção. Os ar-condicionados, eles estavam funcionando, estavam bem, normal. Porém, eram usados, né? Eram usados. Só que Deus é tão bom. Eu estou falando para você que Deus ouve tanta gente falar que água sua é chique, que Deus falou assim: ó, não vai ficar com ar-condicionado usado não, vai ser zero bar. Aí Deus abençoou, vai vir mais 4 ar-condicionados zero bar, e com a voltagem maior ainda, com a potência maior. Oh, glória a Deus. Eu estou falando para você que você vai ficar com frio dentro, mas chega o fogo de Deus, mas com frio por causa da ar-condicionado. Jesus é bom. Que Deus abençoe a nossa irmã Nancy, que tem nos ajudado, tá bom? Esse trabalho do ar-condicionado aí, ela que tem encabeçado aí, nos ajudado. Que Deus abençoe a nossa irmã Nancy, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se Deus quiser, futura prefeita da Ilhabela, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Queridos irmãos, por gentileza, pega a sua Bíblia, por favor. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas, o médico amado. Lucas, capítulo de número 5. Estarei lendo 11 versículos com vocês nessa noite. Eu peço que, por gentileza, você deixe a Bíblia aberta. E assim como a Bíblia está aberta, deixe também o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus nesse lugar. Lucas, capítulo 5. Quem encontrou diz: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: eu também. Isso, a gente espera aí. Lucas, capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos. Diga comigo assim: 2 barcos. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhes: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens.
E levando os barcos para a terra, deixaram tudo. Diga comigo assim: deixaram tudo. E os seguiram. Amém? Levante essa mãozinha direita comigo e diga assim: fala, Senhor. Eu servo. Ouve. Amém? Deixa a sua vida aberta. Queridos, nós estamos diante de um texto conhecido, o qual ele dá-se início quando o Senhor chama os seus primeiros discípulos. A Bíblia Sagrada, ela vai nos informar que o Senhor Jesus está com a multidão. O Senhor Jesus está com a multidão. E a multidão estava apertando Jesus, porque eles queriam ouvir a palavra. A multidão de pessoas estavam ali com Jesus, querendo ouvir a palavra. Contrapartida, havia homens ali no mar, que pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Sabemos que quando se trata de uma linguagem figurativa, de pessoas, de homens, na Bíblia Sagrada o peixe é sinal de alma, de vidas. Então, vamos ver. De um lado, estão homens tentando pegar peixes e não estão conseguindo. Do outro lado, tem um homem que está sendo rodeado por uma multidão e eles estão querendo ouvir a palavra. Enquanto uns estão correndo atrás, mas não pegam nada, Jesus está do outro lado e as pessoas estão cercando porque querem ouvir uma palavra. A Bíblia Sagrada diz que ele chega diante do lago de Genezaré. Lago de Genezaré. Jesus observa 2 barcos. Diga comigo assim: 2 barcos. Mais uma vez, 2 barcos. Quantos barcos eram? 2 barcos. Jesus observou 2 barcos. Ele escolhe um dos barcos. Dos 2 barcos, Jesus escolhe um dos barcos. Jesus observa também que os pescadores que estavam ali estão lavando as suas redes. Somos uma cidade litorânea, que é uma ilha. Acredito que tem muitos irmãos que, se não trabalharam, tem parentes que trabalham ou trabalharam com pesca. E quando se fala de lavar a rede, é porque ele já terminou o período do seu trabalho, da sua caça, a sua pesca. Eles estão lavando a rede e a Bíblia Sagrada diz que eles não pegaram nada. Agora pensa comigo aqui. Jesus escolhe o barco de Pedro. Ele entra no barco de Pedro. E eu fiquei pensando, a Bíblia Sagrada ela demonstra Pedro como um homem sanguíneo, um homem bravo, sangue na veia. Agora imagine, Pedro foi trabalhar, trabalhou a noite inteira, não pegou nada. Imagine como que estava o temperamento de Pedrão naquela época. Eu imagino que ele estava sangue nos olhos. E ele está ali lavando as redes e de repente ele vê um homem. Mas geralmente, pessoas que são sanguíneas, quando tem diante de uma situação outro sanguíneo,
ou uma situação que lhe tira a sua reação, porque tem gente que é assim, ele é bravo, mas quando aparece alguém mais bravo que ele, fica sem ação, não fala nada. Pedro, um homem sanguíneo, eu acredito que ele está ali lavando, chateado, porque trabalhou a noite inteira e não pegou nada. Daqui a pouco sobe um homem do seu barco, não fala nada. Eu imagino que ele dá uma olhada assim, ele fica meio sem reação. Acho que depois ele pensa, esse camarada não sabe do barco, de quem ele entrou. Só diga comigo assim, Jesus sabe qual barco ele deve entrar. Pedro fica meio sem reação e Jesus está ali. A Bíblia, olha só que detalhe importante. A Bíblia Sagrada diz que Jesus ainda pega e diz assim: ei, tira o barco da praia, avança mais para o mar alto. Eu acho que Pedro dá aquela bufada, sabe aquela bufada? Esse camarada tá. Mas ele vai e ouve. Dá uma afastada no barco, tira da terra. E eu vejo aqui mais uma lição importante, porque está prestes a acontecer um grande milagre. Está prestes a acontecer um grande milagre. Vou repetir, tá bom? Está prestes a acontecer um grande milagre. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, afasta o teu barco da terra, coloca ele para o mar alto, porque está prestes a acontecer um grande milagre. Sabe o que eu aprendo aqui? É que quando está prestes a acontecer um grande milagre, Jesus fala assim: ó, tira o teu barco da terra. Desliga um pouco da terra, se afasta um pouco da terra, se desliga um pouco da terra. Pastor, o senhor não sabe, é domingo, dia 28, o mês já está acabando, vai chegar outro mês e a fatura não foi paga, o aluguel não foi pago, eu estou precisando de um milagre. Aí Jesus diz para você assim: ei, afasta o teu barco da terra, desliga o teu barco da terra, vai para o mar alto. Oh glória! Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando aqui? Fala que você não diga aquele assim, ó, se afasta da terra um pouco. É preciso, muitas das vezes é preciso nós se afastarmos um pouco da terra. Muitas das vezes é preciso você desligar o seu celular, desligar o Wi-Fi, desligar a internet, se desligar um pouquinho das coisas da terra. É preciso às vezes você pegar aquele mutarel de conta, coloca na gaveta, vai para teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho debaixo do lado da cama. Deus está falando com alguém aqui: eu vou fazer um grande milagre. Se afasta da terra. A noite toda eles trabalharam. Um homem entra dentro do barco e diz assim: se afasta da terra. Aí Jesus começa a ensinar, Jesus começa a falar a sua palavra, Jesus começa a falar a respeito do reino. Quando Jesus está terminando a sua mensagem, quando Jesus está terminando a pregação, Cláudio, ele chega para Pedro e diz assim: Pedro, faz o seguinte, vai para o mar alto, lança a rede. Oh, glórias.
ministrando, enquanto Jesus estava falando, o coração duro do pescador sanguíneo foi amolecendo de uma maneira, porque a palavra de Deus diz que em Jeremias 23, 29, que a palavra dele é como fogo, é como um martelo que esmiuça a penha. Aleluia! E eu acho lindo, porque quando Jesus está falando, o coração duro do pregador vai sendo quebrado, o coração duro do pescador, melhor dizendo, vai sendo quebrado. Aí quando Jesus olha para ele, ele diz assim: ei, lança a rede. Pedrão olha para ele assim: Senhor, eu trabalhei a noite inteira, mas eu não peguei nada, mas por causa da tua palavra, por causa da tua palavra eu lançarei a rede. Deus está falando com alguém aqui, ó. Você já tentou fazer do teu jeito. Você já tentou fazer do teu jeito. Mas o Senhor te trouxe hoje aqui nessa noite de domingo para dizer para você assim: você vai fazer agora do meu jeito. Vai lá e lança a rede. Você vai lançar a rede no tempo certo, porque senão adianta você ter rede e lançar no tempo errado. Você precisa lançar no tempo certo. Você precisa lançar no tempo certo. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Fala para o Senhor, diga para ele assim: você tentou. Fala para ele assim: você tentou, mas você lançou a rede na hora errada. Mas agora, fala para ele assim: mas agora você vai lançar a rede na hora certa. Qual é a diferença, pastor? É porque agora eles estão indo debaixo da palavra de Jesus. Agora eles estão indo debaixo da palavra do Senhor Jesus. Você pode perceber que a rede é a mesma, o barco é o mesmo, o lago é o mesmo, mas agora eles estão indo debaixo da palavra de Jesus. Aí a Bíblia, olha só, a Bíblia diz que quando eles lançam a rede, imagina eles lançando a rede e sentindo a rede pesar. Oh, glórias! Estão sentindo a rede pesar. Opa, está acontecendo alguma coisa aí. Oh, glória! Aconteceu alguma coisa aí. Eu imagino que eles lançaram a rede foi afundando no lago, foi afundando, eles não viram, mas os peixes entrando para dentro da rede. Olha para o Senhor, diga para ele assim: você não está vendo, fala para ele assim: você não está vendo, mas os peixes estão entrando para dentro da rede. Você não está vendo, mas o milagre está acontecendo por causa da tua obediência. A Bíblia Sagrada diz que começou a pesar. E ficou tão pesado que o barquinho deles começou a querer ir a pique. Você lembra que quando Jesus chegou tinha quantos barcos? Um foi e o outro ficou. Ei, irmão, não fica chateado quando Jesus pega um barco e não pegou o teu. Ou vou repetir, tá? Para você poder guardar. Não fica chateado. Não fica triste porque Jesus entrou num barco e falou assim: eu vou fazer um milagre desse barco e não pegou o teu. Sabe por quê? Porque quando Jesus abençoa, Jesus abençoa crente para abençoar. Aprenda isso. Diga comigo assim, em alto e bom som: quando Deus está fraco, quando Deus abençoa o crente, Ele abençoa o crente para abençoar.
abençoar, não fica com ele, tem que passar. Tinha tanto peixe, que Simão olhou para o outro e falou assim: me ajuda aqui. Porque tem gente que não entende, porque Jesus entrou no barco de Pedro, ele fica murmurando, mas lá no de Pedro não foi o meu, não, eles ficaram lá esperando, ficaram no aguardo, e quem fica no aguardo, quem entende o trabalhar de Deus não murmura. Deus abençoa o Pedro para te abençoar, Deus abençoa o barco dele para te abençoar. Fala para o teu amigo assim: calma, Deus está abençoando alguém para te abençoar. Deus está abençoando alguém para te abençoar. Deus está abençoando alguém para te abençoar. Olha o que diz a Bíblia, abençoado. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que eles chamaram e lá vem eles. E os dois estão trazendo. É tanto peixe. Mas tinha tanto peixe que os dois barcos não estavam aguentando. Quando Pedro chega perto de Jesus, aleluia, você lembra que Pedro diz assim: mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Agora Pedrão vem tremendo, e ele não chama mais Jesus de mestre, ele olha e diz assim: Senhor. Por que, pastor? Porque mestre eu posso ter mais de um, agora Senhor eu só tenho um. Oh meu Deus do céu. Pedrão se afasta e diz: Senhor, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Aí Jesus olha para Pedro assim: eu gostei, minha conjectura, tá? Meu pensamento. Eu imagino que Jesus poderia ter falado assim: eu gostei dessa palavra, pecador. Mas eu gostei tanto que eu vou acrescentar um S. Aleluia! Nessa palavra pecador, não será mais pecador. A partir de hoje, Pedro, você será um pescador de homens. E uma letra com Jesus. Fala comigo assim: uma letra com Jesus muda a história. O que você está falando? Abraão. Deus falou assim: não vai ser mais Abraão, será Abraão. Uma letra muda a história. Com Jesus, com Deus, uma letra muda a história. Saulo, conhecemos Saulo, mas mais adiante, nós vamos conhecer ele como Paulo. Jesus muda umas letras, tira uma, coloca outra. Uma letra com Jesus muda a história de um homem. Muda. Jesus olha para ele e diz assim: ei, não será mais pecador, não, ei, você será a partir de hoje um pescador de homens. Aí a Bíblia Sagrada diz que eles, aqueles homens que estavam ali com Pedro, Tiago, João, deixaram tudo Exaltado Deus. e o seguiram. Ei, eles não sabiam, tá? Só que Jesus sabia que a partir daquele momento seria uma nova página da vida daqueles homens. Aleluia. Agora pensa comigo aqui, vem comigo, pensa comigo aqui, tá? Era a última pescaria deles. Já pensou se terminasse assim? Uma pescaria falida. E Jesus chama ele: vem comigo. Eles iam. Mas eles iam um pretexto: eu estou indo para a igreja porque deu tudo errado para mim. Não, eu estou aceitando esse negócio porque tem gente que é assim, tenta tudo. Depois que tentou tudo não deu certo, eu vou tentar ser pastor. Aí eu vou para a igreja. Por quê? Porque tentou tudo, mas não deu certo, vem cantando na igreja. Só que Deus é tão tremendo, Aleluia. que Deus faz um negócio na vida dele o seguinte, assim: eu vou abençoar vocês. Eu vou abençoar vocês de uma maneira, porque eu quero que vocês venham a mim não por falta de opção, mas eu quero que vocês venham a mim porque vocês vejam que eu sou único.
Tem gente que veio para a igreja porque a sua pescaria foi falida, mas contrapartida, tem gente que abriu mão de muita coisa para estar aqui. Tem gente que abriu mão de muita coisa, podia estar bem aí, ó, sendo como pescador. Pedrão estava bem, irmão, foi a pescaria do ano. Eles estavam com a vida ganha a partir daquele dia ali. Olha, eu acredito que iam pagar todas as contas. Só que a Bíblia diz que eles deixaram tudo e seguiam a Cristo. O que você está falando, pastor? Agora é uma nova história na vida desses discípulos. E sabe que o Senhor falou comigo? Que tem novas histórias na vida de pessoas aqui. Ei, mas essa história, antes de chegar à nova, você não vai viver a nova machucado, com uma alma machucada, decepcionado. Você vai chegar nessa nova fase que Deus tem para você animado. Ei, olha o que Deus está dizendo para alguém hoje aqui. Ei, eu tenho algo novo na sua vida, mas antes de chegar a este algo novo na sua vida agora, eu vou fazer um milagre tão grande, para você ficar bem feliz, bem animado. Chega agora, eu estou nesta nova fase que eu tenho para você. Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Está entendendo? Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Você está entendendo? Deus vai te abençoar no agora, para te abençoar mais ainda amanhã. Se você crê nisso, fica de pé, mas fica de pé dando um brado de glória para o Senhor Jesus. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Fala com Deus aí. Apresenta a tua situação para Ele. Apresenta. Apresenta a tua noite de pesca. O que é isso, pastor? A tua noite de trabalho. Oh, glória. Eles trabalharam a noite inteira e não pegaram nada. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas de manhã Jesus está chegando. E a alegria vem pela manhã. Eles trabalharam a noite inteira, mas pela manhã Jesus vem para trazer alegria. Apresente para Deus essa noite que você está passando. Presente. Fale com Ele. Fala para Ele: Senhor, entra no meu barco. Barco representa a casa, família. Fala com Deus. Sua pesca noite não teve sucesso, e agora o seu amanhã parece incerto. O que tens a fazer para as redes e parar?
Oh, Espírito Santo. Eu sei que alguém precisando ouvir essa palavra, Senhor. Alguém estava precisando ouvir a tua palavra. Pai,